Amanhecer em Jerusalém, por volta do ano 33, depois de Cristo. A esposa do governador romano acorda sobressaltada dentro do palácio, encharcada de suor. Acabou de ter o sonho mais aterrorizante da sua vida. Chama um servo e diz-lhe para correr até ao marido com uma única mensagem: não toques naquele homem. Ele é inocente. Sofri muito hoje num sonho por causa dele. Mas eis a parte de que ninguém fala. Esta mulher não era judia, nunca tinha ouvido Jesus pregar. Rezava a Júpiter e a Marte, e é a única pessoa em toda a história da paixão que tentou ativamente salvá-lo. Esta é a história de Cláudia Prócula, e começa num mundo que não podia ser mais diferente do nosso. Estamos na Roma Imperial, a era do imperador Tibério César. Um império que se estendia do deserto do Saara às florestas da Germânia, das costas da Espanha às areias da Mesopotâmia. Roma não é apenas uma cidade, Roma é o mundo. E se nascesses na classe certa da sociedade romana, vivias uma vida que pareceria absurda, mesmo segundo os padrões atuais. Cláudia, segundo as tradições mais antigas, não era uma romana qualquer. Algumas fontes ligam-na diretamente à dinastia Júlio-Claudiana, a própria família imperial. Disse que era filha ilegítima de Júlia, a filha do imperador Augusto. Júlia, aquela com quem Tibério casou e que depois exilou por causa do seu estilo de vida, digamos, colorido. Não temos a certeza absoluta de que esta ligação de sangue seja real. Mas uma coisa é certa, Cláudia era uma mulher de posição muito elevada, aristocracia pura, e percebes isso por um único pormenor que parece pequeno, mas que muda tudo. As esposas dos governadores romanos eram proibidas de seguir os maridos para as províncias. Havia uma lei específica contra isso. Tinha sido debatida no Senado e confirmada várias vezes. E, no entanto, Cláudia estava ali com Pilatos em Jerusalém. Ou seja, tinha obtido uma autorização especial, o tipo de autorização que apenas uma mulher com ligações ao topo da estrutura de poder podia conseguir. Podia ter ficado em Roma, vivido em palácios, ido aos banhos, aos banquetes, ao teatro. Em vez disso, escolheu seguir o marido para uma das províncias mais perigosas e difíceis do império, um território que mastigava administradores romanos e os cuspia, uma terra onde podiam rebentar tumultos por causa de uma bandeira militar mal colocada. E mesmo assim, ela foi. Essa decisão iria colocá-la frente a frente com o julgamento mais decisivo da história registrada. Falemos agora de Pôncio Pilatos, porque, para compreender Cláudia, é preciso compreender o homem com quem ela casou. Pilatos não era um aristocrata de sangue azul. Era um equestre, um membro da classe média romana. No Império Romano, um equestre podia ter dinheiro e poder, mas não tinha o prestígio das grandes famílias senatoriais. Pilatos devia a sua posição a um homem chamado Lúcio Hélio Sejano, o prefeito pretoriano, ou seja, o comandante da guarda pessoal do imperador Tibério. Sejano era, para todos os efeitos práticos, o homem mais perigoso de Roma a seguir ao próprio imperador. Tibério tinha se retirado para a ilha de Capri no ano 26 d.C., deixando o governo praticamente nas mãos de Sejano. E Sejano não era amigo dos judeus. Tinha opiniões fortes sobre as religiões não romanas. E quando escolheu Pilatos como governador da Judéia, provavelmente não escolheu o homem mais diplomático da lista. Pilatos chega à Judéia em 26 d.C., uma das províncias mais instáveis de todo o império. Uma terra onde a religião não é um assunto privado como hoje pensamos. Para o povo judeu, a religião é a lei, a política, a identidade nacional, tudo num só. E no meio disto tudo, Roma envia um governador com a sensibilidade cultural de um martelo. Uma das primeiras coisas que Pilatos faz ao chegar a Jerusalém é mandar entrar na cidade estandartes militares romanos, estandartes que traziam a imagem do imperador. Para um romano, eram apenas bandeiras militares,
Para os judeus, eram ídolos, imagens de um homem que se proclamava divino, levadas para a cidade santa. A reação foi imediata e enorme. Multidões de judeus marcharam até Cesareia, o quartel-general oficial do governador na costa do Mediterrâneo, atirando-se ao chão durante dias, dispostos a morrer em vez de aceitar a ofensa. Pilatos acaba por ceder. Manda retirar os estandartes, mas a relação entre ele e o povo que devia governar fica quebrada antes mesmo de começar. Depois, ao aqueduto. Pilatos retira dinheiro do tesouro do templo, o Corban, para construir um sistema de água, tecnicamente útil, sim. Mas esse dinheiro era sagrado. E quando rebentam os protestos, Pilatos não negocia. Envia soldados disfarçados de civis para o meio da multidão, com cacetes escondidos sob os mantos. Quando dá o sinal, os soldados atacam. Há mortos nas ruas. Mas eis o que torna a situação de Pilatos verdadeiramente perigosa. Em 31 d.C., em Roma, Sejano é desmascarado como traidor. O imperador ordena a sua execução. Sejano é estrangulado na prisão. Toda a família é morta, incluindo os filhos. As suas estátuas são derrubadas em todo o império. E Pilatos? Pilatos acabou de perder o único homem em Roma que o protegia. Cada queixa contra ele que chega aos ouvidos do imperador passa a ser uma arma carregada. Se o povo da Judéia apresentar um protesto formal, Pilatos arrisca-se a perder tudo: a carreira, a liberdade, a vida. Este é o homem que estará sentado no tribunal quando Jesus de Nazaré for arrastado para diante dele. Um governador já encurralado, já com medo, já a fazer cálculos que nenhum juiz deveria fazer. E o que vem a seguir vai testá-lo de maneiras para as quais ele não está preparado. Antes de chegarmos ao julgamento, é preciso perceber o que Cláudia sabia sobre Jesus. Porque ela não vivia no vazio. Estava em Jerusalém, ou passava ali muito tempo. E se há algo que sabemos sobre a Judéia naqueles anos, é que toda a gente tinha ouvido falar deste pregador da Galileia. Jesus não era um fenômeno local. A esta altura da história, a sua fama tinha se espalhado por toda a região. Curava os doentes, devolvia a vista aos cegos, multiplicava o pão. Andava sobre a água, segundo os seus seguidores, e, acima de tudo, dizia coisas que mais ninguém alguma vez tinha ousado dizer. Afirmava ser o Filho de Deus. Perdoava pecados. Desafiava abertamente os líderes religiosos, os fariseus e os saduceus, chamando-lhes hipócritas na cara, diante de multidões cheias. Agora imagina Cláudia no palácio do governador, uma mulher romana culta, curiosa, provavelmente inquieta com a vida provinciana. Jerusalém não é Roma. Não há jogos, não há circo máximo, não há a vida social da capital. A oferta cultural é limitada, a tensão política é constante, e depois começam a chegar relatos sobre um homem que faz coisas que ninguém consegue explicar. Algumas tradições sugerem que Cláudia já tinha uma certa simpatia pela fé judaica antes mesmo de ouvir falar de Jesus. Isto não era invulgar entre as mulheres romanas da época. O monoteísmo judaico, com a sua moral clara e um único Deus, atraía muitas mulheres romanas da elite, que achavam vazio o politeísmo tradicional, com os seus deuses mesquinhos a brigarem uns com os outros por ciúmes e vingança. Talvez tenha ouvido falar de Jesus pelos servos, talvez pela sua criada de quarto, talvez tenha lido os relatórios dos soldados romanos que tinham ido vigiar as multidões. A Judéia era uma preocupação de segurança. E qualquer pregador que atraísse milhares de pessoas iria gerar relatórios de informação militar que chegavam à secretária do governador. O que significa que também chegavam à mesa de jantar da esposa. Não sabemos exatamente como ela soube, mas sabemos uma coisa com absoluta certeza. Quando o sonho aconteceu, Cláudia já sabia quem Jesus era, porque na mensagem que envia a Pilatos, ela não diz aquele prisioneiro nem aquele homem. Chama-lhe justo.
chama-lhe inocente. Usa uma palavra carregada de juízo moral, uma palavra que mostra que já tinha formado uma opinião sobre ele antes de qualquer julgamento começar. Uma mulher pagã, criada nos templos de Júpiter, reconhece a inocência de um homem que o Sinédrio, o mais alto tribunal religioso judaico, tinha condenado à morte. Os líderes da própria religião de Jesus queriam-no executado, e uma estrangeira viu o que eles se recusavam a ver. Depois chegou o domingo de Ramos. Jesus entrou em Jerusalém montado num burro pelas portas da cidade, com a multidão a estender mantos e ramos de palmeira pelo caminho. Milhares de pessoas a gritar: Hosana ao filho de David. Foi uma entrada triunfal, mas não foi um triunfo romano, com carros de guerra e prisioneiros em correntes. Foi um homem num burro, rodeado pelos pobres, pelos doentes, pelos pescadores. Do palácio do governador, Cláudia podia ter ouvido aqueles gritos. Jerusalém não era uma cidade enorme. O pretório dominava as zonas principais, e os soldados romanos certamente teriam feito o relato. Uma multidão daquele tamanho, numa cidade já cheia, com centenas de milhares de peregrinos da Páscoa, era uma crise de ordem pública à espera de acontecer. Um homem que a multidão tratou como rei num dia, a mesma multidão a pedir a sua morte menos de 5 dias depois. As mesmas vozes que gritavam Hosana no domingo iriam gritar crucifica-o antes do amanhecer de sexta-feira. E, algures nos dias entre estes dois momentos, alguma coisa preparou Cláudia para o que estava prestes a ver no seu sono. Eis-nos chegados ao momento que muda tudo, as primeiras horas antes do amanhecer de sexta-feira. Jesus foi preso em Getsêmani, o Jardim das Oliveiras ao pé do Monte das Oliveiras, nas horas escuras depois da última ceia. Foi levado primeiro a Anás, o antigo sumo sacerdote. Depois a Caifás, o sumo sacerdote em exercício. O Sinédrio julgou-o durante a noite, o que era ilegal segundo a própria lei judaica. Os casos que envolviam pena de morte tinham de ser julgados durante o dia, com pelo menos um dia inteiro entre a sentença e a execução. Quebraram as suas próprias regras, queriam-no morto e estavam com pressa. Mas o Sinédrio não tinha autoridade para aplicar a pena de morte. Esse poder pertencia apenas a Roma, apenas ao governador, a Pilatos. Por isso, com as primeiras luzes do amanhecer, arrastam Jesus para o pretório. E naquele exato momento, Cláudia acorda a gritar. O Evangelho de Mateus conta isto num único versículo. Mateus 27, versículo 19. Estando Pilatos sentado no tribunal, a sua mulher mandou-lhe esta mensagem: Não te metas com aquele homem justo, porque hoje sofri muito num sonho por causa dele. Um versículo, 26 palavras em algumas traduções, mas o peso do que está contido nestas palavras é impressionante. Primeiro, a coragem. Em toda a narrativa da paixão, ao longo dos 4 evangelhos, uma única pessoa tenta ativamente impedir a execução de Jesus. Pedro nega-o 3 vezes junto a uma fogueira no pátio do sumo sacerdote. João, o discípulo amado, fica à distância. Os 12 apóstolos que tinham partilhado o pão com ele horas antes dispersam-se pela noite. A única pessoa que de fato intervém é Cláudia. Uma mulher pagã que nada devia a este pregador galileu e que arriscou tudo ao enviar aquela mensagem. Segundo, a quebra do protocolo. Uma esposa romana não intervinha nos assuntos judiciais do marido. Era contra o costume, contra a expectativa social, contra todas as regras que regiam o comportamento de uma matrona romana. Cláudia sabia que enviar aquela mensagem podia causar-lhe problemas sérios. Enviou-a mesmo assim. Terceiro, a origem. Um sonho. Na cultura romana, os sonhos eram levados a sério com uma seriedade mortal. Não eram produtos aleatórios de uma mente adormecida. Eram mensagens dos deuses, avisos, profecias.
O historiador Suetônio registra que Calpurnia, mulher de Júlio César, sonhou com o assassinato do marido na noite anterior ao acontecimento e suplicou-lhe que não fosse ao Senado. Ele foi mesmo assim, morreu no chão do Senado. Quando Cláudia disse a Pilatos: "Sofri muito num sonho por causa dele", estava a dizer-lhe, na linguagem da cultura de ambos, que os próprios deuses estavam a enviar um aviso, que condenar aquele homem traria uma catástrofe. E agora a pergunta que assombra os teólogos há 2000 anos. O que viu Cláudia, afinal? A Bíblia não o diz, mas a tradição cristã tem tentado responder durante séculos. Segundo algumas tradições, Cláudia viu a própria crucifixão no seu sonho. Cada pormenor horrível, as mãos pregadas na madeira, o sangue, o céu a escurecer ao meio-dia, a terra a tremer debaixo dos seus pés. Mas há uma versão que vai ainda mais longe. A escritora alemã Gertrude von Lefort, no seu romance de 1955, imaginou que Cláudia viu o futuro. Viu as catacumbas romanas onde os primeiros cristãos rezariam em segredo. Viu as basílicas medievais a erguerem-se sobre as ruínas do império. Viu catedrais góticas que pareciam desafiar as leis da pedra e da gravidade. E em cada um destes lugares ouviu vozes a repetir as mesmas palavras. Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. O credo dos apóstolos, a oração que milhares de milhões de cristãos têm recitado ao longo de 2000 anos. E o único nome humano mencionado nesse credo, para além do da Virgem Maria, é o de Pôncio Pilatos, o marido de Cláudia, marcado para a eternidade como o homem que condenou o Filho de Deus. Imagina ver isto num sonho. O nome do teu marido repetido ao longo dos séculos, em todas as línguas da terra, não em glória, nem em honra, mas como marca do ato que tornou possível a salvação e definitiva a condenação. Geração após geração de vozes, em línguas que ainda nem foram inventadas, a repetir esse nome como sinônimo de falha moral. Foi este o peso que Cláudia levou consigo quando chamou o servo e lhe ditou aquela mensagem. Mas Pilatos não a ouviu. Sigamos o que acontece a seguir, porque o fracasso de Pilatos não é uma simples cobardia. É algo pior. É uma cobardia calculada. Pilatos interroga Jesus e percebe quase imediatamente que aquele homem não fez nada de errado. Dilo claramente: "Não acho neste homem culpa alguma." Repete-o várias vezes ao longo dos diferentes relatos dos evangelhos. Pilatos sabe que Jesus é inocente e sabe exatamente por que é que os líderes religiosos o querem morto. Mateus escreve-o com uma clareza brutal. Sabia que era por inveja que lhe o tinham entregue. Inveja. Os principais sacerdotes entregaram um homem inocente porque ele era mais popular do que eles, mais merecedor de confiança do que eles, mais seguido do que eles. Depois chega a mensagem de Cláudia. E o facto de Pilatos parar para ler no meio de um julgamento, com a multidão a gritar lá fora e os sacerdotes a pressioná-lo lá dentro, mostra que ele a levou a sério. Conhecia a mulher, sabia que ela não enviaria uma mensagem daquelas a não ser que algo a tivesse aterrorizado. Mas Pilatos é político antes de ser marido, já perdeu Sejano, já está em apuros com o imperador. E então os líderes religiosos jogam a sua última carta, aquela que fecha a porta a todas as saídas que Pilatos ainda tinha. Se soltares este homem, não és amigo de César. Na linguagem política do século I, não amigo de César é uma acusação formal de deslealdade. É uma sentença de morte embrulhada numa frase. E para um governador que já tinha provocado vários tumultos e perdido o seu único protetor em Roma, é o fim da conversa. Pilatos ainda tenta manobrar. Envia Jesus a Herodes Antipas, o rei fantoche da Galileia, porque Jesus é galileu. É um truque jurisdicional.
Talvez Herodes lhe tire o problema das mãos, mas Herodes interroga Jesus, troça dele, veste-o com um manto real como brincadeira e devolve-o, sem ajuda. Depois Pilatos tenta a manobra da Páscoa. Era costume o governador libertar um prisioneiro escolhido pelo povo durante a festa. Pilatos põe Jesus ao lado de Barrabás, um criminoso violento, condenado por homicídio e insurreição. A escolha devia ser óbvia, mas os principais sacerdotes trabalharam a multidão. Mandaram os seus homens para o meio do povo, para gritarem o nome de Barrabás. E quando Pilatos pergunta quem querem que seja libertado, a resposta rasga o ar sobre Jerusalém: Barrabás. E Jesus, que fazemos de Jesus? Crucifica-o. Pilatos pergunta uma segunda vez. A multidão grita ainda mais alto: Crucifica-o! Cláudia estava no palácio. As paredes do pretório não eram suficientemente grossas para abafar uma multidão. Tinha enviado a sua mensagem. Tinha feito a única coisa que podia fazer. E agora ouvia a multidão a pedir o sangue do homem que sabia ser inocente. Pilatos pega numa bacia de água, lava as mãos diante da multidão. Estou inocente do sangue deste homem justo, diz. A responsabilidade é vossa. A multidão responde com uma frase que ainda hoje ecoa: o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. E Pilatos entrega Jesus. Os soldados açoitam-no, cravam-lhe uma coroa de espinhos na cabeça, batem-lhe, troçam dele, põem-lhe um manto púrpura sobre os ombros e inclinam-se diante dele, a rir. Depois levam-no pelas ruas de Jerusalém até ao Gólgota, a colina fora das muralhas da cidade, e pregam-no numa cruz entre dois ladrões. Ao meio-dia, o céu escurece. Os evangelhos contam-nos que do meio-dia até às 3 da tarde, a escuridão cobriu toda a terra. 3 horas. Em pleno dia, no meio da primavera da Judéia, o sol desapareceu. A terra tremeu. O véu do templo, aquela enorme cortina que separava o Santo dos Santos do resto do templo, rasgou-se de alto a baixo. As pedras partiram-se. Segundo Mateus, até os túmulos se abriram. E a primeira pessoa a perceber o que estava a acontecer não foi um discípulo, não foi um sacerdote, foi um centurião romano, um soldado pagão de pé ao pé da cruz, que, ao ver tudo aquilo, disse uma frase que iria sobreviver ao próprio Império Romano. Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Um soldado pagão, tal como Cláudia era uma mulher pagã. Mais uma vez, os de fora a verem aquilo que os de dentro se recusavam a ver. Mais uma vez, os estrangeiros a reconhecerem o que o povo escolhido negava. Cláudia estava dentro do palácio quando a escuridão caiu ao meio-dia, quando o chão tremeu sob os soalhos de mármore, quando os gritos chegaram do Gólgota trazidos pelo vento. Tinha tentado impedir, tinha quebrado o protocolo, quebrado o costume, quebrado todas as regras que regiam o seu mundo, e não tinha sido suficiente. Esse sentimento, o peso de ter razão e de ser ignorada, é uma das experiências humanas mais antigas. Mas poucas pessoas na história o carregaram num dia como aquele. Se quer saber o que aconteceu a Cláudia depois da crucifixão, fica por aqui. Porque a história não acaba no Gólgota. E a reviravolta na próxima parte é algo que quase ninguém consegue antecipar. Se estás a achar isto interessante, subscreve o canal. A história da próxima semana é ainda mais sombria do que esta, e não a vais querer perder. O Evangelho de Mateus é o único dos 4 evangelhos que menciona Cláudia. Um versículo. Mateus 27, 19. Depois disso, silêncio. O texto bíblico nada mais nos diz. Não sabemos como reagiu quando a escuridão se dissipou. Não sabemos o que disse a Pilatos naquela noite. Não sabemos se chorou, se enfureceu, se algo dentro dela se quebrou. Mas onde a Bíblia se cala, a tradição cristã fala.
e fala bem alto. Orígenes, um dos maiores padres gregos da igreja que viveu no século III, acreditava que Cláudia se converteu ao cristianismo depois da ressurreição. Segundo ele, aquele sonho foi a semente de uma fé que se transformaria numa conversão completa, e não foi só Orígenes. A tradição oriental, a Igreja Ortodoxa grega, a Igreja Copta e a Igreja Etíope veneram todas Cláudia Prócula como santa, uma santa. A esposa do governador romano que assinou a sentença de morte de Jesus é venerada como santa. A Igreja grega celebra-a a 27 de outubro. A Igreja Etíope honra-a juntamente com o marido a 25 de junho. Sim, Pilatos também. Na tradição etíope, tanto Pôncio Pilatos como Cláudia Prócula são considerados santos e mártires. Pilatos, um santo, o homem que lavou as mãos. A tradição etíope vê-o como um homem que tentou salvar Jesus e falhou, passou depois o resto da vida em arrependimento, acabando por se converter e morrer pela sua fé. Acredites ou não nisto, o facto de um ramo inteiro do cristianismo ter chegado a essa interpretação diz-te alguma coisa sobre a complexidade da história dele. Mas o legado de Cláudia vai mais fundo. Existe um texto apócrifo chamado As Cartas de Cláudia Prócula a Fúlvia, escrito provavelmente no segundo ou terceiro século. É uma carta na qual Cláudia descreve a sua vida em Jerusalém e os acontecimentos em torno de Jesus com pormenores pessoais. Não é canônico, não faz parte da Bíblia. Mas a sua existência diz-nos algo crucial. Os primeiros cristãos estavam fascinados por Cláudia. Queriam preencher o silêncio que Mateus deixou para trás. Há também o Evangelho de Nicodemos, outro texto apócrifo, por volta do V século, que conta a história do julgamento de Jesus com muito mais pormenor do que os evangelhos canônicos. Nesta versão, o sonho de Cláudia tem um papel central. Pilatos fica visivelmente abalado com a mensagem da mulher, e depois acontece algo extraordinário. Os principais sacerdotes, Anás e Caifás, usam o sonho contra Jesus. Dizem a Pilatos que o sonho é a prova da feitiçaria de Jesus, que o próprio Jesus enviou o sonho para manipular a mulher do governador. Um aviso divino, transformado em arma de acusação, uma mensagem do céu, reembalada como prova de bruxaria. Mas a interpretação mais fascinante vem de uma direção completamente diferente. No poema saxão antigo Heliand, escrito no século IX, o sonho de Cláudia vem de Satanás. Segundo esta leitura, Satanás envia o sonho porque está aterrorizado. Apercebe-se de que, se Jesus morrer na cruz, a redenção será cumprida. As portas do inferno serão abertas. O domínio do pecado terminará. Por isso, Satanás tenta impedir a crucifixão, avisando Cláudia. Isto inverte por completo o significado do sonho. Não é Deus a avisar Cláudia para salvar um homem inocente. É o diabo a tentar travar o plano de Deus, salvando um homem inocente. O que significa que, nesta versão, Cláudia, sem saber, estava a ser usada pelo inimigo de tudo aquilo que tentava proteger. A teologia torna-se vertiginosa neste ponto, porque se aceitares esta interpretação, o sonho foi compaixão genuína convertida em arma pelo mal, com um propósito que Cláudia não podia compreender. Ela estava a tentar fazer o que era certo do ponto de vista humano, mas do ponto de vista cósmico, a crucifixão tinha de acontecer. Jesus tinha de morrer para que a própria morte pudesse ser vencida. Deus e o diabo a jogar um jogo num tabuleiro que nenhum ser humano podia ver. E Cláudia no meio, a agir segundo a sua consciência, sem saber que a própria consciência estava a ser puxada em duas direções por forças que escapavam ao seu entendimento. Este é um dos paradoxos mais profundos da fé cristã. O pior crime da história é também o ato que salvou a humanidade. A morte de um homem inocente é a porta para a vida eterna. E Cláudia Prócula
É o ser humano que se encontra no cruzamento desse paradoxo, a tentar fazer o que é certo numa situação em que certo funciona em dois níveis que se contradizem. Então, o que aconteceu de facto a Cláudia e a Pilatos depois da crucifixão? Recuemos por um instante. Durante séculos, a única fonte que mencionava Pôncio Pilatos como governador da Judéia era a própria Bíblia. Muitos céticos sustentavam que ele era uma invenção literária. Depois, em 1961, um arqueólogo italiano chamado Antônio Frova escavava um antigo teatro romano perto de Cesareia Marítima, na costa de Israel, e encontrou um bloco de calcário com uma inscrição latina. As letras estavam parcialmente erodidas, mas as que sobreviveram eram inconfundíveis. Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia. Exatamente como os evangelhos o descrevem. A pedra é real. Pilatos é real. A história é real. O registro histórico diz-nos que Pilatos continuou a governar a Judéia até ao ano 36 depois de Cristo, cerca de 3 anos depois da crucifixão. 3 anos na mesma terra onde Jesus tinha morrido e, segundo os seus seguidores, ressuscitado. 3 anos enquanto o movimento cristão crescia dia após dia, mesmo debaixo do nariz do governador. Os discípulos pregavam pelas ruas de Jerusalém, a poucos passos do pretório, dizendo a quem os quisesse ouvir que o homem condenado por Pilatos tinha saído pelo seu próprio pé do túmulo. Que conversas Pilatos e Cláudia terão tido durante esses 3 anos? Ele, que tentou libertar Jesus através de truques legais e jogadas políticas. Ela, que lhe disse a verdade e foi ignorada. O fantasma daquela manhã de sexta-feira, pendurado entre ambos em cada silêncio, em cada refeição, em cada olhar trocado dentro de casa. O mandato de Pilatos terminou como sempre se vinha encaminhando. Ordenou um massacre de samaritanos no Monte Gerizim. Os samaritanos queixaram-se ao governador romano da Síria, Vitélio, que era hierarquicamente superior a Pilatos. Vitélio suspendeu-o e mandou-o para Roma para responder perante o imperador. Mas, quando o navio de Pilatos atracou em Itália, Tibério já estava morto. A partir desse momento, Pilatos desaparece do registro histórico. As tradições sobre o seu fim são contraditórias. Eusébio de Cesareia, o historiador cristão do IV século, diz que Pilatos se suicidou em desespero. Outras lendas situam a sua morte no exílio, na Gália ou na Suíça, junto a uma montanha que ainda hoje tem o seu nome, o Monte Pilatos, sobre o Lago de Lucerna. Outras, como a tradição etíope, dizem que se converteu e morreu como mártir pela fé que outrora rejeitou. E Cláudia? O registro histórico oficial nada diz, nada. Depois daquele único versículo de Mateus, ela evapora-se da história documentada. Mas a tradição não a esquece. Segundo algumas fontes, Cláudia regressou a Roma com Pilatos e começou a frequentar em segredo os encontros dos primeiros cristãos. Num império onde o cristianismo era visto com crescente suspeita, onde os seguidores de Jesus se reuniam em casas particulares e em câmaras subterrâneas, Cláudia estaria a entrar diretamente no perigo. Se a sua identidade fosse descoberta, a esposa do governador que condenou Jesus a sentar-se entre os seus seguidores, só as implicações políticas podiam ter sido fatais. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 21, há uma saudação que tem gerado séculos de debate. Eubulo manda-te saudar, e também Pudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. Alguns estudiosos, desde os primeiros séculos, identificam esta Cláudia com a esposa de Pilatos. Não há provas concretas, mas o nome, a época e o contexto romano tornam a ligação pelo menos plausível. Se for verdade, significaria que Cláudia não se limitou a converter-se. Tornou-se uma membra ativa da comunidade cristã em Roma. A esposa do homem que assinou a sentença de morte,
a juntar-se aos seguidores do homem que ele matou. Os primeiros cristãos, a vê-la entrar pela porta, enfrentariam o teste supremo da fé que pregavam: o perdão, o verdadeiro, aquele que custa alguma coisa. Há um paralelo na história de Cláudia que pouca gente percebe, e assim que o vês, ele reorganiza toda a narrativa. Eva e Cláudia. No Gênesis, Eva usa a sua influência sobre Adão para o levar ao fruto proibido. Adão fica ali parado, em silêncio. Não resiste, não questiona. Segue-a na transgressão sem dizer uma palavra. Na paixão, Cláudia usa a sua influência sobre Pilatos para o levar até a justiça. Não te metas com aquele homem justo. Fala com clareza, diretamente, com urgência. Tenta afastá-lo da transgressão. Mas Pilatos, tal como Adão, mantém-se em silêncio no momento que conta. Não tem a coragem de agir de acordo com aquilo que sabe ser verdade. Cede à pressão, lava as mãos, deixa o fruto cair. Eva fala, e o resultado é a queda. Cláudia fala, e o resultado teria sido a salvação, se Pilatos tivesse tido a coluna vertebral para a ouvir. Em ambos os casos, a voz de uma mulher e o silêncio de um homem. Mas as consequências são imagens espelhadas uma da outra. E depois há Maria, a nova Eva, segundo a teologia cristã. Maria está de pé ao pé da cruz, em silêncio, presente. A ver o novo Adão, Jesus, morrer na madeira da cruz para desfazer o que o primeiro Adão fez junto à árvore do Éden. Cláudia situa-se entre estas duas mulheres na arquitetura teológica da história. Não é Eva, não é Maria, é outra coisa. É a consciência humana, a voz que fala mesmo sabendo que será ignorada. A pessoa comum no cruzamento de forças cósmicas, a fazer a coisa certa pela razão certa e a ser passada por cima por um marido demasiado fraco para a ouvir. E essa posição, a posição de quem diz a verdade sabendo que não será suficiente, é talvez a posição mais honesta que um ser humano pode ocupar. Porque o mundo está cheio de situações em que a voz certa não é ouvida. Em que a pessoa que vê com clareza é passada por cima por aquela que calcula. Em que a coragem perde para a conveniência. A história de Cláudia não é história antiga. É cada reunião em que alguém se cala, porque falar é demasiado arriscado. É cada momento em que a verdade é óbvia e toda a gente finge que não é. Um último pormenor, e este pode ser o mais extraordinário de todos. Há 21 relatos de sonhos reveladores na Bíblia, 21 casos em que Deus comunica com seres humanos através de sonhos. Jacó vê a escada que chega até ao céu. José interpreta os feixes de trigo que se inclinam diante dele. O faraó vê 7 vacas gordas devoradas por 7 magras. Daniel recebe as suas visões noturnas de impérios a erguerem-se e a caírem. José, o pai terreno de Jesus, é avisado num sonho para pegar na família e fugir para o Egito antes da chegada dos soldados de Herodes. 21 sonhos, e de todos os 21, exatamente um foi dado a uma mulher. O sonho de Cláudia Prócula, a esposa de Pilatos. A única mulher em toda a Bíblia a receber um sonho revelador de Deus é uma pagã romana que cresceu a rezar a Minerva e a assistir a sacrifícios no templo de Vesta. Não é uma profetisa judia, nem uma matriarca de Israel, nem uma fiel cumpridora da lei de Moisés. É Cláudia Prócula. E esse simples facto diz-te algo enorme sobre a forma como a Bíblia retrata a comunicação divina. A mensagem não vai para a pessoa mais piedosa, vai para a mais aberta. Não segue credenciais religiosas, segue o coração disposto a responder. Cláudia não tinha formação teológica, não tinha tradição profética, não tinha escrituras que a guiassem. Tinha um sonho e uma consciência, e agiu segundo ambos. O nome de Cláudia Prócula perdeu-se na história oficial. Não há nenhum livro da Bíblia dedicado a ela, nenhuma carta com o seu nome, nenhum capítulo. Há um versículo.
Um único versículo. Mas esse versículo contém uma lição que 2000 anos não conseguiram apagar. Que a coragem não exige a fé certa, exige o coração certo. Que fazer o que é certo não garante o resultado certo, mas ficar calado garante o resultado errado. Que Deus, ou a verdade, ou aquilo a que quiseres chamar a força que move a consciência, pode falar através de qualquer pessoa. Um profeta, um rei, um pescador, ou a esposa pagã de um governador romano que rezava aos deuses errados e mesmo assim ouviu a voz certa. Cláudia não salvou Jesus, não podia. O plano da salvação exigia a cruz. Mas Cláudia fez algo que Pedro não conseguiu fazer junto àquela fogueira, que os apóstolos não conseguiram fazer no seu medo, que Pilatos não conseguiu fazer com todo o poder de Roma por trás de si. Falou. Chamou justo a quem era justo. Tentou impedir uma injustiça, sabendo o preço, aceitando a inutilidade, agindo mesmo assim. E por isso, 2000 anos depois, milhões de cristãos em todo o mundo recordam-na como santa. Santa Cláudia Prócula, a mulher pagã que tentou salvar Jesus. Da próxima vez que vires algo errado e a tua boca quiser ficar fechada, lembra-te dela. Lembra-te da mulher que acordou de um sonho tão aterrador que anulou todas as regras que alguma vez lhe tinham ensinado. Lembra-te de que falou, e lembra-te de que isso teve importância, mesmo não tendo resultado, porque no fim de contas, não é o resultado que te define, é a escolha. Se esta história te tocou, subscreve. Para a semana, vou contar a história do centurião romano ao pé da cruz, o soldado pagão que disse: verdadeiramente este era o Filho de Deus, enquanto todos os outros fugiam. Não a vais querer perder.